Preste atenção, olha que tradução legal e bem dissertativa, bem conclusiva. Diz o seguinte: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Pastor Wenderson, o senhor pode orar pedindo a bênção de Deus para a palavra, por favor? Amém. Nós estamos numa série intitulada Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. No último domingo nós falamos como ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, eu disse que nós precisamos ter a mente aberta, que nós precisamos encontrar tempo para ouvir ao Senhor, que nós precisamos eliminar todas as distrações, todos os ruídos que impedem a nossa sensibilidade em relação àquilo que Deus está falando conosco, e nós precisamos cooperar com aquilo que Ele diz. Não adianta Deus falar, entrar por um ouvido e sair por outro, você vai perder o seu tempo, vai ser inútil. Então, hoje nós vamos falar como Deus fala conosco. Hoje nós vamos ministrar sobre como Deus fala conosco. E o texto de Jó diz que Deus fala conosco de várias maneiras, porém, muitas vezes nós não lhe damos atenção. Nós vamos ver aqui hoje especificamente como é que Deus fala conosco. Quando nós falamos sobre pessoas ouvindo Deus e Deus falando com pessoas, muitos pensam que isso é algo místico, que isso aponta para um misticismo, como se fosse uma coisa fora do normal. Mas pastor, é fora do normal Deus falar com a gente? Você que pensa, você que imagina dessa forma. A coisa mais normal é Deus falar conosco. O fato é que Deus fala com a gente, Deus fala com pessoas, e Ele faz isso, preste atenção, o tempo todo. O pastor Rafa disse aqui de uma experiência que ele teve com Deus, que aconteceram duas coisas, 2 noites, o mesmo episódio com características diferentes, e o Espírito de Deus falou com ele, e ele soube fazer uma leitura espiritual daquilo que Deus estava falando. Então, Deus fala conosco o tempo todo. A questão é nós discernirmos a forma como Deus está falando, o que Ele está falando, e entendermos a voz de Deus. Há muitos anos atrás, saiu um artigo na revista Times, com o título que dizia: Deus está morto. No dia seguinte, CNN, várias empresas de comunicação foram para a porta da casa do grande pastor, do servo de Deus, o Billy Graham, e disseram para o Billy Graham o seguinte: Dr. Graham, Deus está morto? E o Billy Graham respondeu: vocês estão brincando comigo? Vocês não estão falando sério? Não, doutor, pastor Billy Graham, disseram que Deus está morto. Aí o Billy Graham falou: poxa vida, eu acabei de falar com ele, Deus está vivo, eu acabei de falar com ele. Ou seja, levante a sua mão aí, quando qualquer um de nós quisermos falar com Deus e ouvir Deus falar,
Deus está pronto a conversar conosco e a nos responder. Se você crê nisso, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia! Só que é preciso você estar conectado com Ele. A Bíblia diz que Deus nos fez de uma maneira que Ele pudesse se relacionar conosco. Ele nos criou com a habilidade de nos sintonizar nele, de ouvi-lo e dele nos responder. Então, Deus nos criou desta forma. E o livro de Jó diz que Deus fala de diversas maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Ele está dizendo aqui que o problema não é de Deus. Deus não está calado e nem quer deixar a gente no vácuo. O problema somos nós. Ele fala de várias maneiras, mas nos falta a percepção para podermos entender a sua voz. Algumas vezes nós não estamos sintonizados naquilo que Deus está falando. Na verdade, Deus deseja comunicar-se conosco. Deus deseja, olhe para mim, ter um relacionamento conosco. Relacionamento. Deus deseja comunicação. Deus quer ter um relacionamento com você, mas você nunca aparece nos encontros com Ele. Você prioriza outras coisas ao invés de priorizar Deus. Aí não dá para construir relacionamento. Deus fala com quem quer ter relacionamento com Ele. Ele quer falar com você. Ele te criou com uma capacidade de ouvir a voz dEle. Só que o seu distanciamento com Ele faz com que seus ouvidos não sejam capazes de ouvir o que Ele está falando. Alô? Então o problema não é Deus. O problema somos nós, receptores. O problema não é quem fala. O problema é quem escuta. Nesta manhã eu quero que o Espírito de Deus abra os teus tímpanos. É assim que fala? Eu quero orar para que você tenha sensibilidade. Porque se faltam 6 meses para terminarmos o ano, você precisa nos próximos 6 meses estar sensível à voz de Deus. Levante a sua mão. Chega de errar. Chega de tomar atitudes loucas. Chega de ficar tirando no escuro. Chega de perder tempo. Levante a sua mão. Deus vai te otimizar nos próximos 6 meses. Você vai acertar o alvo. Você não vai dar passos para trás. Você vai para frente. Você vai conquistar. Você vai vencer. Você vai chegar ao destino profético. Você vai chegar no final do ano, olhar para trás pelo retrovisor e glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque você vai vencer em nome de Jesus. Só quem crê, diga glória a Deus. Você vai ouvir a voz certa, da pessoa certa, que vai te direcionar certo. Chega de errar. Chega de errar. Chega de perder o seu tempo. A Bíblia nos relata algumas maneiras que Deus falou com o seu povo de uma forma espetacular. Deus não precisa falar com você de forma espetacular. Deus somente precisa falar com você. Mas se necessário for, Ele move os céus. Ele faz o espetacular. Uma vez Deus falou através de uma sarça ardendo, que não se queimava. Espetacular. Outra vez Deus falou com um povo que estava caminhando no deserto, um povo doido que saiu do Egito, através de uma nuvem. Outra vez Ele falou através de uma coluna de fogo. O que Ele dizia através da coluna de fogo? Está frio? Vocês estão no deserto? Estamos abaixo de 0 a temperatura, mas eu dou aquecedor para vocês. Sprinter ligado. Aquecedor quentinho no deserto ligado. Deus falou com eles.
Tipo, eu não abandono vocês. Algumas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê muito sobre isso, até no Novo Testamento, Deus falando através de anjos. Deus tem múltiplas maneiras de falar com o homem. Pasmem vocês, uma vez Deus falou com um cara chamado Balaão, usando sabe o quê? Uma mula. Você já imaginou a mulinha falando: ei Balaão, Deus mandou dizer isso, se falasse comigo isso eu saia correndo. Deus fala. Deus fala conosco, ponto de número 1, através da palavra. A Bíblia diz que toda escritura sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira de viver. 2 Timóteo 3,16. Então levante a sua mão. Você trouxe a sua Bíblia? Ou trouxe o seu tablet, ou o seu celular? Levante a sua Bíblia, levante o seu tablet, levante o seu celular. A sua Bíblia te corrige, a sua Bíblia te conforta, a palavra de Deus te ajuda, a Bíblia é confiável. Se você abrir a Bíblia, Deus fala com você. Se um pregador subir no altar e não ficar com mimimi, com conversa fiada, pregar a Bíblia, Deus vai falar com você. Talvez você diga: Deus nunca fala comigo. Eu te pergunto, você está lendo a Bíblia? Se você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Deus fala conosco. 2, através do seu Espírito, através do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito do Senhor habita em nós. E uma vez que o Espírito do Senhor habita em nós, dentro de nós, nós podemos ouvir a voz dele falando em nossos corações. Levante as suas mãos. Existe uma forte harmonia entre a palavra de Deus e o Espírito Santo. Um testifica sobre o outro. O que Deus falar através da sua palavra, ele vai confirmar através do Espírito Santo. Levante as suas mãos. O Espírito da discernimento, o Espírito da sabedoria, o Espírito da graça, o Espírito da revelação. O Espírito abre a sua mente, o Espírito te anima. Oh meu Deus, levante a sua mão e receba. O Espírito te empodera, o Espírito te sopra. O Espírito vai fazer toda a diferença. Nesta manhã, receba um batismo da presença do Espírito e saiba que ele vai te dirigir, e saiba que ele vai te guiar, e saiba que ele vai te dar a direção certa. Nos próximos 6 meses, ele vai manifestar na sua vida como nunca antes manifestou. Se você crê, diga glória a Deus. Se você crê, diga aleluia. Se você crê, pelo amor de Deus, não fique quieto. Exalte e glorifique, exalte o nome do Senhor e do Espírito. Oh meu Deus, encha essa casa com a tua glória. Deus fala conosco, ponto 3 e penúltimo, através de pessoas comprometidas com Ele. Deus não fala com você através do Facebook, ou do Instagram, ou da coleguinha. Ele pode até falar através de mensagens no Facebook, no Instagram, da coleguinha, do coleguinha, da amiguinha, do amiguinho, né? Ele pode usar essas pessoas, mas eu queria ser mais pontual, mais assertivo com você. Você precisa discernir que o Espírito de Deus, o próprio Deus, usa pessoas comprometidas com Ele para serem instrumentos para falar conosco. 1 Tessalonicenses 2,13 diz: por isso sempre damos graças a Deus quando estivemos aí anunciando a mensagem de Deus. Vocês a ouviram e a aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem de criaturas humanas, mas como a mensagem de Deus, o que de fato ela é. Alguma vez você já sentou em uma celebração
de culto, como hoje, ou numa célula, numa casa do alto, ou algum amigo cheio do Espírito Santo, amiga cheia do Espírito Santo, uma irmã de oração, um irmão de oração, e você sentiu a voz poderosa do Senhor com você? Naquele momento Deus estava falando com você, através de uma pessoa, através, quem sabe, do seu pai, que é sua autoridade espiritual em casa, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa. Quantas vezes eu ouço a minha esposa falar comigo, e aí eu sei que é Deus falando através dela. Às vezes a gente dá uma de durão, quer ser, mas a gente sabe, e o Espírito fala, e daqui a pouco você discerne que é o Espírito, de um para com o outro, de outro para com um, e assim acontece nos nossos relacionamentos. Por isso que a gente tem que estar perto de pessoas que são cheias de Deus, e para ficar com pessoas que têm menos Deus do que nós, é para que nós sejamos instrumentos de Deus para a vida delas. O fato é que Deus muitas vezes nos planta em lugares, nos leva a estações, nos leva a geografias, para que lá nós sejamos instrumentos de Deus para abençoar e para falar em nome de Jesus para aquela pessoa. Você é luz. Você é luz. Aonde você chega, levante a sua mão, a atmosfera muda. Aonde você chega, a história muda. Aonde você pega, o negócio muda. Não dá certo com um, não dá certo com o outro, não dá certo com o outro, não dá certo com mais outro. Mas quando você chega, dá certo, acontece, vira. Deus é glorificado, porque em você há uma unção, há uma graça. Em você há o Espírito Santo, há a palavra. Você tem autoridade, porque você ouve Deus. Deus usou a vida de Paulo e falou através dele aos cristãos de Tessalônica. Paulo escreveu tantas coisas boas, foi instrumento de Deus para tantas pessoas. Quando pessoas comprometidas com Deus nos ensinam, elas estão realmente falando a palavra de Deus, o que Deus quer nos dizer. E quanto mais ensino de pessoas que andam com Deus você ouvir, mais de Deus você vai viver. Então essa é a razão, porque você precisa deixar Deus falar com você. Invista na leitura da palavra, ore mais, jejue mais, faça votos específicos e particulares com Deus, leia livros que te edificam, busque alternativas, participe de celebrações, de seminários, de eventos que nós como igreja proporcionamos a você. Quando nós trazemos um profeta ou uma profetisa, como nós vamos trazer agora, é um baita investimento espiritual na sua vida. Não tem por que você ficar fora dessa. É Deus falando com você, é Deus te dirigindo, é Deus te dando armas para a guerra, é Deus te empoderando para você viver o sobrenatural, é Deus falando através de homens. Deus fala conosco. Quarto e último, e o louvor vem para cá. Isso aqui é duro, hein? Mas é verdade. Através da dor. Você já pensou que não existiria vencedor se não tivesse a dor? Olha o jogo de palavras. Não teríamos vencedores se não tivéssemos dores. Então a dor não é para te matar. A dor é para que você construa uma história de vitórias. Você não entendeu o que Deus falou. A dor não é para te matar. A dor é para que você construa uma história de superação. Todos os grandes, o tamanho do seu gigante é a proporção da tua vitória. O tamanho da afronta é a proporção da sua coroação. O tamanho da dificuldade do problema que Deus te dá capacidade para resolver é o tamanho do salário que você vai receber. Você está entendendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus.
Você, entre aspas, é pago para resolver problemas, para vencer dores, para enfrentar gigantes, para levar a luz. Por nos amar, Deus pode até mesmo usar esse recurso da dor a fim de ganhar a nossa atenção, se necessário for. A palavra do Senhor diz que algumas vezes é necessária uma experiência dolorosa para fazer-nos mudar a nossa maneira de ser e de fazer as coisas. Provérbios 20:30. Ou seja, no processo de transformação e crescimento da nossa vida, Deus pode sim utilizar-se da dor para nos mudar. Irmãos, vocês não têm noção do que eu passei esses 9 dias no hospital, pela primeira vez em 58 anos de idade. Como foi doloroso. Como eu aprendi algumas verdades com Deus. Como eu discernir, como eu entendi que a vida é um sopro, é passageira, que Deus tem o controle, que eu não sou Deus, óbvio, que eu não sou forte o suficiente para resolver algumas temáticas na minha vida, sem Deus e sem discernir o quanto eu preciso estar rodeado de pessoas certas, de homens cheios de Espírito Santo, de mulheres empoderadas por Deus. Como eu entendi que há um tempo certo para todas as coisas, como eu entendi a fraqueza do meu físico e a dependência minha exclusiva do Senhor. Deus nos ensina através da dor. Como eu entendi através da enfermidade da minha esposa, do tumor que ela teve no cérebro, a importância de ter um relacionamento com o Senhor e de viver na fé, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Deus nos ensina através da dor, e tem experiências que nós precisamos passar. Muita gente sabe disso por experiência própria. Só que você precisa entender uma coisa: nem toda dor é Deus falando com você, mas a grande parte dela sim. Nem toda ferida e dor que você tem é Deus tentando comunicar algo com você, mas algumas delas sim. Algumas vêm de Deus, permitidas por Deus, e com frequência Ele as usa a fim de diminuir o nosso ritmo e de chamar para Ele a nossa atenção. Guarde isso. Chamar para Ele a nossa atenção. Há um pastor relevante lá na América, pastor Rick Warren. Ele conta que ele tinha um amigo que era um grande atleta de basquete, e ele teve alguns problemas nas costas, algumas hérnias de disco. E o Rick perguntou a ele lá no hospital: por que você acha que você está passando por isso? Por que você acha que você está enfrentando isso? Porque essas coisas estão acontecendo com você? E o atleta de basquete diz para ele o seguinte: você pode se colocar de pé em nome de Jesus? O louvor está aqui já. Ele diz o seguinte, preste atenção, olha que extraordinário a resposta do atleta: Deus me fez deitar de barriga para cima, a fim de que eu pudesse olhar para Ele. Deitar de barriga para cima. Talvez nem barriga ele tinha, ele é atleta, né? A fim de que eu pudesse olhar para Ele. Alguma vez Deus já fez, ou já teve que fazer assim com você? A dor nos faz olhar para Deus. A dor nos faz olhar para Deus. Olhe para mim, preste atenção aqui, ó. Ela é o aparelho auditivo que Deus coloca em nós, para que nós possamos ouvi-lo. É difícil dizer isso, porque ninguém gosta de passar por dor. Deus sussurra em nossos ouvidos, através das nossas, ou dos nossos prazeres. Mas olhe para mim, Deus sussurra através dos prazeres, mas Ele grita conosco através das nossas dores.
Por isso, se você estiver enfrentando alguma dor, alguma situação que parece estar te pressionando, te roubando as forças, na verdade é Deus chamando a sua atenção para Ele. Porque a dor é o megafone que Deus usa para chamar a nossa atenção. E depois de observar algumas maneiras que Deus se utiliza para falar conosco, eu quero te fazer uma pergunta, ou duas perguntas, e eu termino aqui. Porque é tão importante realmente ouvir Deus falar. Pelo menos por duas razões. E a semana que vem eu vou terminar essa série de ministrações. Primeiro, ouvir Deus falar. Olhe para mim. Confirma que eu estou desfrutando de um relacionamento com Ele. Deus te chama nesta manhã para um relacionamento com Ele. Você não tem noção do quanto Deus nos ama. Você sabe o que é a igreja para Jesus? A igreja é a noiva de Jesus. A igreja é a amada de Jesus. A igreja é a escolhida de Jesus. A igreja é preparada para Jesus. A igreja vai encontrar-se com Jesus nas nuvens e desfrutar das bodas do Cordeiro. A igreja é o povo santo, é o povo escolhido por Deus, é a nação amada pelo Senhor. Levante a sua mão, você é a igreja do Senhor. Você precisa se relacionar com Ele. E a prova que você realmente conhece a Deus, a Cristo, é que você tem um relacionamento com Ele. É que você o ouve, conversa com Ele, você o ama, é amado por Ele. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Se você nunca ouviu Deus falar com você, ou se você talvez esteja com algum ruído aí impedindo você de estar mais próximo dele, e hoje você precisa se conectar mais com ele. Hoje você precisa deixá-lo falar no seu coração. Você precisa desta reconexão. Você precisa desse alinhamento. Você é filho, você é filha. Você é amada, você é amado. Eu quero te desafiar a sair do seu lugar e a vir aqui para frente. Vamos, sai do seu lugar e vem aqui para o altar. Porque hoje Deus vai, através dessa senha de entrega, através dessa conexão, através dessa atitude sua de reconhecimento de que você precisa de fato restaurar alguma coisa. Às vezes nós estamos ali na mesa de som e é um ajuste aqui, é outro ajuste ali. Às vezes o culto começa, o som não está perfeito, e aí durante o culto a gente vai ajustando a conexão, vai ajustando os graves, os agudos. Às vezes falta pilha para o microfone, às vezes o cabo solta, e às vezes a gente fica sem comunicação, às vezes a gente fica sem conseguir discernir o que o pastor está falando no microfone, o que está tocando, o que estão cantando. Assim acontece também na nossa vida espiritual. Os filhos diariamente ouvem a voz do seu pai. Eles interagem através de uma comunicação diária. Se você não tem isto, se você nunca ouve Deus falar com você, você precisa reavaliar o seu relacionamento com Deus. Às vezes nós temos um DR com a esposa, uma discussão de relação. Mulher normalmente gosta disso. Deus quer ter isso conosco. Deus quer que nós abramos o nosso coração aqui no altar. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Diga: Deus, eu preciso. Diga: eu espero que o Senhor me diga sim. Eu também espero. E pode acontecer de vir alguns nãos. Eu sei que o Senhor tem algo preparado pra gente. Eu sei que o Senhor tem o melhor pra minha vida. Deus vai falar aos seus ouvidos. Deus vai trazer livramentos. Deus vai trazer direções. Deus vai te guiar. Ele é o Senhor da sua vida. Quando você o ouve falar, Ele te protege dos teus erros. Levante as suas mãos, haverá proteção.
Oh, Deus vai te empoderar nesse novo ciclo. Prepare-se, amanhã começa o segundo semestre de 24. Deus vai te proteger de alguns erros. Deus vai te levar para acertos especiais na sua vida. Você vai ser assertivo. Deus vai te proteger. Deus vai te guardar. Deus vai te blindar. Deus vai te abençoar. Prepare-se para a estação de Deus. Ele te livra da morte. Ele não deixa que você seja jogado na sepultura. Ele te protege de situações constrangedoras, difíceis. Ele te faz saltar muralhas. Ele te faz vencer obstáculos. Oh, Ele vai te fazer vencer obstáculos. Levante as suas mãos e adore-o. Levante as suas mãos e adore-o. Oh, ouvir a voz de Deus te traz proteção. Deus está falando com você hoje. Ele quer falar com você nesses próximos 6 meses. Ele usará maneiras diversas para alcançar este propósito. Por que, pastor? Porque Ele me ama. Por que, pastor? Porque você é importante. Por quê? Porque Ele se importa com você. Porque Ele criou você para ocupar o lugar certo nesta terra. Oh, levante as suas mãos a um destino, a um propósito, a uma direção, oh, a um sonho de Deus para a sua vida. Oh, a palavra vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você, as pessoas serão instrumentos de Deus para você, e a dor vai te trazer para mais perto de Deus. Fale com o Senhor, renove a sua aliança. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pela sua presença. Que doce presença. Que gostoso que está esse lugar. De mãos erguidas, eu ministro uma unção do Senhor sobre a sua vida. Eu ministro ouvidos sensíveis à voz de Deus. Eu ministro discernimento do Senhor através de cada palavra, através de cada pessoa. Eu declaro que a dor lhe fará vencedor. Você não será perdedor, você será vencedor. E ao que vencer, darei a coroa. E ao que vencer, darei o passaporte da eternidade. E ao que vencer, eu darei a realização das promessas. Ao que vencer, sonhos, levante as suas mãos, deixarão de ser sonhos para se tornar realidade. Isso é para aqueles que vencerem. A igreja é vencedora. Por quê? Porque Cristo venceu a mais vilã de todas, que é a morte. E se Cristo venceu a mais vilã, eu e você também venceremos. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Quantos podem fazer festa? Quantos podem abrir a boca, dar um grito de júbilo, dar um aleluia, dar um glória a Deus? Celebre ao Deus de vitórias. Celebre ao Deus que fala, ao Deus que não mente, ao Deus que promete. Mais forte, a um Deus que cumpre, a um Deus que te proporcionará um segundo semestre extraordinário. Oh, levante as suas mãos e cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Cadê a Marcinha? Cante ao Senhor. Cante. Cante ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Sua destra me sustenta. Aleluia. Prevalecer. Glória a Deus. Você pode dizer amém. Você pode dizer glória a Deus. Aplauda ao Senhor voltando para o seu lugar. Aleluia. Que gostoso a presença.